Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês aqui de novo. Hoje nós vamos conversar sobre uma outra figura muito especial relacionada à história de Jesus. Mas para isso a gente vai voltar um pouquinho na história de Maria, que a gente começou a falar sobre ela na semana passada. E nós vamos voltar porque apareceu uma dúvida que foi enviada para a gente. Uma amiga nossa que já foi católica ficou muito intrigada quando a gente comentou sobre a questão da virgindade ou não da Maria, sobre essas questões, né, que estão no entorno da história. E ela falou que nunca tinha imaginado a possibilidade de que Maria não fosse virgem, porque na tradição de diversas religiões é isso que se mostra. E a dúvida dela foi: que história é essa? O que acontece é o seguinte: quando a gente vai olhar a fala de Jesus, tem um dos seus ensinamentos onde ele diz que ele não veio para destruir a lei, e sim para fazê-la cumprir. Como faltam evidências, comprovações em torno dessa realidade do nascimento do Cristo, aliás, faltam evidências e comprovações históricas, até mesmo em torno da presença física de Jesus aqui na Terra, muitos entendem, não é um ponto final, mas muitos entendem que já que Jesus disse que ele não vinha descumprir a lei, mas fazê-la cumprir, tudo bem que dentro de outros contextos, mas Jesus não dizia nada em vão, a ideia geral que se tem é que ele não descumpriria lei de espécie alguma, nem mesmo uma lei natural, porque afinal de contas todas as reencarnações que nós temos notícia, pelo menos até hoje, é o que a ciência traz pra gente, precisam do ato sexual para dar início a essa nova forma de vida, né? Ou pelo menos, tá, vamos falar diferente. Porque hoje a gente sabe de bebês que são fecundados, né, de óvulos que são fecundados em laboratório. Mas na época do Cristo, inseminação artificial não existia. O que existia era a concepção normal pelas vias normais, que é pelas vias do sexo. Então, existe um entendimento de que essa construção da virgindade de Maria seria uma ideia, uma construção cultural para justificar a vinda dele através dos fins milagrosos que se entendiam naquela época. E existe, né, a ideia trazida por alguns espíritos, que foi o que a gente comentou na semana passada, mas que é muito pouco falado, por isso também há dúvida. A gente tem conhecimento do Bittencourt Sampaio, no livro que nós mencionamos, e do Miramês, no livro Maria de Nazaré, que menciona essa possibilidade de que teria sido uma materialização fora dos padrões daquilo que a gente entende. Por isso que nós mencionamos também que, na verdade, para nossa atual condição aqui no planeta, isso não é o mais importante. O que é mais importante é o que Jesus trouxe de ensinamento. Naquela época, a ideia do nascimento milagroso do Cristo vinha cumprir um papel. Hoje esse papel não tem tanta importância. E de qualquer forma, um dia, quem sabe um de nós do mundo espiritual não vai estudar isso, não vai poder pesquisar isso, e aí as dúvidas, né, sejam sanadas. Mas a história de Maria traz pra gente, né, uma outra figura que é muito importante, que é a figura de José. E a gente tem muito poucas referências dele dentro dos evangelhos, né? Aliás, a gente vai ver que logo depois da infância dele, para-se de falar sobre José dentro dessa tradição bíblica. Mas Emmanuel tem um capítulo do livro Levanta e Segue que se chama José da Galileia. E é muito bonito, é curto, mas é muito bonito porque ele traz pra gente algumas reflexões que são muito interessantes. Porque a necessidade, e a Bíblia traz isso, né, de que um anjo houvesse aparecido para José para falar com ele para aceitar Maria. Porque na tradição cultural dos hebreus, uma mulher que engravidasse fora do casamento, ela deveria ser repudiada, deveria ser abandonada. E José permanecer com ela significa que, de alguma forma, seguindo essa ideia, né, de que essa concepção teria acontecido por outros canais, sugere a ideia de que ele teria que arcar com as consequências
de ter engravidado Maria antes que aquele casamento tivesse sido efetivado, antes que ele tivesse sido oficializado. E José permaneceu. Lucas descreve ele como sendo um homem justo. A gente sabe da filiação dele por Mateus, mas o Emmanuel lembra que só um espírito muito além daquilo que a gente imagina poderia dar a proteção e o amparo que Jesus e Maria precisavam, principalmente nesse momento da infância deles. José era tão fiel a Deus que as orientações recebidas por ele em sonho foram imediatamente aceitas. Ele aceita Maria, aceita aquele filho, na tradição bíblica traz isso. Protege aquela criança, segue as orientações que o governo dava, tanto é que ele foi para Belém junto com Maria para responder ao censo. Mas quando o anjo aparece também em outro sonho, falando com ele para levar a criança e a mulher para o Egito, porque a vida dele corria perigo, José não pensa duas vezes. É um espírito, de certa forma, silencioso, que viveu a sua vida cumprindo as suas obrigações, fazendo tudo aquilo que se esperava dele, mas que deixou uma marca profunda naquele filho que veio para ser o Messias. Ah, Rogério, como é que a gente sabe disso? Pois é, tem passagens em que Jesus explica que se um pai aqui não dá ao seu filho uma pedra quando ele lhe pede pão, o que dirá do Pai Celestial? Se Jesus não tivesse uma memória afetiva de um pai amoroso que cuidou dele dentro do entendimento da época, né? Mas cuidando da sua educação, cuidando da sua sobrevivência, cuidando de tudo aquilo que era necessário para garantir a sua existência, Jesus não teria se referido aos pais dessa forma. José veio silenciosamente, cumpre tudo aquilo que se esperava dele, se apaga para que o filho pudesse brilhar. E vamos lembrar que para ajudar no desenvolvimento, na educação de um espírito do nível de Jesus, teria que ser no mínimo alguém muito preparado para assumir aquela função. E aí nós ficamos curiosas e fomos lembrar uma outra questão, porque nessa mensagem José da Galileia, Emmanuel se refere a José como sendo o homem integral, e ele coloca isso com iniciais maiúsculas, homem integral, como sendo um homem integral. E a gente se lembrou de um livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, que se chama exatamente O Homem Integral. E ele, aliás, e a Joana descreve nesse livro Jesus como sendo o homem integral com iniciais maiúsculas de todos os tempos. Então José já tinha alcançado também um nível de desenvolvimento dentro dos padrões que a gente pensa aqui muito mais elevado do que a gente imagina. E a gente lembra Santa Teresa de Ávila, que lembrava amorosamente desse espírito, e ela falava que nenhuma das orações que ela tinha feito pedindo o amparo de São José para a Igreja Católica jamais deixou de ser atendida. E é esse homem que veio com a missão de amparar o Cristo nos seus primeiros passos. Semana que vem a gente conta sobre o nascimento dele. Um beijo imenso no coração de vocês. Fiquem com Deus. Cuidem-se e até breve.